vou ser obrigado a falar para vocês, eu não sei se vocês estão a par, mas tem uma epidemia. A senhora está sabendo, dona Tânia? Não. Não, verdade? Tem uma epidemia incrível que está acontecendo e eu vou ter que alertar vocês sobre isso daqui. Inclusive, chegou o outro dia uma pessoa, e por acaso, dona Tânia, era seu filho. O Rafi. O Rafi chegou para mim e falou: Clemon, você está ficando rico, você está ficando milionário. Eu falei: por quê? Eu falei: mas você não imagina, está todo mundo em depressão. Está todo mundo em depressão e precisa de você. Eu tô... Opa! E efetivamente tem uma epidemia violentíssima sobre depressão. E é isso que nós vamos falar. É o mal do século. E nós vamos falar hoje sobre isso. Nós vamos entender o que é a depressão, como lidar com ela e como achar soluções fantásticas em relação a isso. Eu vou ser obrigado de falar para vocês sobre a laranja, sobre a aeromoça, sobre o bolo. Se der, a gente fala da balada e de Gaza. Se der, a gente vai falar de Gaza. Sim, Gaza, pra vocês saberem. Depressão. Realmente é uma epidemia violentíssima. E eu vou antes começar falando dos casos que existem na Torá, que a gente conhece. Qual que é a causa real, o chores, a raiz da depressão. E achar algumas maneiras de combatê-las. Nós vamos achar 3 maneiras de combater a depressão. Uma racional, outra emotiva e a terceira com quem? Com quem? E começa. Na Torá, aonde será que aparece a primeira imagem de depressão? Alguém sabe me dizer? Alguém poderia falar? Sofia? Ela fala que é Jacob. Olha só, muito bom, hein? Muito bom. Ela está falando que é Jacob. Também acha que é Jacob. Alguém mais tem uma solução em relação ao que pode ter? Tudo bom? Também o Caim que se deprimiu depois que matou o irmão. Escutem bem, o primeiro caso de depressão real é quando Adão e Rishon, depois de pecar, eles vão ter 2 filhos. Um é Caim e outro é Abel. E Caim, eu quero explicar para vocês, eu quero que vocês entendam. Caim, ele cria uma startup. Ele cria uma startup fantástica. Ele é uma ideia de gênio. E ele quer, pela primeira vez, ele quer agradecer o Criador. Ele quer fazer o que a gente chama um corban, um sacrifício para Deus. Depois e ele... o irmão? Não. Stanishuei. Isso daqui é árabe, só para vocês saberem, não é francês. Stanishuei. Escutem bem. Ele cria uma startup com uma ideia genial. Eu vou começar a fazer sacrifício para Deus. E ele vai ter seguidores, uns likes, uns tops, sabe assim? E vai ter, praticamente a humanidade toda vai segui-lo. A humanidade toda quem vai ser? Ele tem um seguidor que é praticamente toda a humanidade, que é Abel. Vai segui-lo e ele vai imitar. Abel vai imitar Caim. Só que Abel, ele vai fazer melhor do que o Criador do projeto. Ele vai dar o melhor da sua ovelha. Em função disso, Deus escolhe o sacrifício de Abel em vez de escolher o de Caim. Caim, nesse momento, cai numa depressão tal que ele não consegue aguentar essa situação. Ele que estava no topo, ele cai e ele automaticamente não consegue aguentar e mata. Primeiro assassinato da história, mata o irmão Abel. Esse é o primeiro caso de depressão real. Tem um segundo caso. Um segundo caso vai ser efetivamente este que elas falaram, que vai ser Jacob. Jacob, ele tem 12 filhos. Um deles se chama José, e Yosef vai ser vendido para o Egito pelos outros irmãos, e eles vão falar para Jacob que ele morreu, foi devorado por um animal. Neste momento, Jacob, que estava para formar a Israel, essa empresa fantástica que existe até hoje, ele cai numa depressão e não consegue mais ter alegria nenhuma. Em função disso, todos os 22 anos
que ele ficou sem saber que Yosef estava vivo, ele estava triste, ele não teve a presença divina que ele tinha constantemente. Uau! A Shekhinah, incrível! E daí nós aprendemos uma coisa fantástica que eu quero explicar para vocês. Duas coisas. Primeira coisa, como é que é possível que Yaakov Avinu, ele acabou não tendo o consolo necessário, mesmo se Yosef tivesse morrido? A gente sabe que às vezes, quando a gente perde um ente querido, tem etapas de luto. 7 dias de Shivá, 30 dias de Hiroshim, 1 ano. Mas depois de 1 ano, Hashem, na sua bondade infinita, ele traz uma coisa que se chama Nehama, o consolo. E aí a pessoa começa a reviver, refaz a vida, pensa em refazer certas coisas, pensa, olha, vou recomeçar a minha vida apesar disso tudo. A pessoa tem isso. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Neste período que a pessoa está se consolando, nós temos uma coisa genial que foi instituída pelos nossos sábios. Você perde um ente querido, você tem que ficar sentado 7 dias. Esses 7 dias que você fica sentado é um dos mecanismos mais interessantes para evitar uma depressão. A pessoa nesse momento, quando ela perde um ente querido, ela perde praticamente o rumo das coisas. E aí vem as pessoas que ficam, mesmo que atrapalha, mas aí vem uma pessoa, vem outra pessoa, praticamente vem a maioria das pessoas que podem conhecê-las. Se não, aconteceria, eu vou explicar para vocês. Quando ela vai ver uma outra pessoa, depois de 6 meses, que ainda não tinha visto, vai voltar tudo à tona e vai criar novamente essa sensação de perda, uma sensação muito grave. Tudo para prevenir uma depressão. Mas eu quero saber uma coisa. Uma pessoa quando falece, depois de 1 ano, a pessoa tem Nehama, tem consolo. Por que será que Yaakov não se consolou depois de 1 ano? É uma pergunta, não é? E aí eu vou explicar para vocês. Hashem lhe traz o consolo se a pessoa faleceu. Yosef não tinha falecido, então não dá para ter consolo. Você só tem consolo, é um presente de Hashem, em que você acaba esquecendo, senão tua vida você não consegue mais viver. E aí nós vamos entender uma coisa fantástica. Ele não se consolou porque Yosef estava vivo. Ele não sabia. Claro, ele não sabia. Ó, por isso que ele não se consolou. Ele não sabia. Ele não sabe isso que eu estou explicando para vocês. Mas nós hoje sabemos. Porque depois ele vai encontrar novamente Yosef, ele vai ficar alegre de novo, vai vir a Shekhinah na hora. Na hora que ele passa a estar alegre, volta a Shekhinah. Mas o que eu vou explicar para vocês é o seguinte. Se a pessoa faleceu ou se desapareceu, qualquer coisa assim, sim, há consolo. E agora é que é o ponto. Saibam vocês que o dia mais triste do ano no calendário judaico é Tisha B'Av, é 9 de Av, quando em todas as sinagogas se chora, se lamenta e a gente não está consolado pela perca do Bet HaMikdash, do templo. E agora é o ponto. Se a gente não se consola, é porque ele está aqui. A qualquer momento ele aparece aqui, estamos aqui, a qualquer momento, é a prova. Se eu não estou consolado, é que a coisa está aqui, eu só não estou agora recebendo ela, mas vou encontrar a qualquer momento. Eu viro a esquina e ele pode estar aqui. Esse é o segundo caso de realmente depressão. Temos um terceiro caso, e um caso muito forte. Adam Arishon pecou, e ele vai ser, em função disso daqui, retirado do Gan Eden, do paraíso. Em vez de viver eternamente, ele vai viver só 1000 anos. E o nosso objetivo é chegar novamente no nível de Adam Arishon, de Adam, o primeiro homem. E nós conseguimos chegar. Quando saímos do Egito, depois de 10 pragas, 49 dias para poder receber a Torá, na hora que recebemos a Torá, voltamos ao nível de Adam Arishon antes do pecado. Voltamos ao top of the top que a gente pode chegar. Moshe, ele chega, ele recebe as tábuas da lei, e ele vai lá, fica 40 dias e 40 noites. E aí ele vai descer com as tábuas da lei, quando de repente, por um cálculo errado,
de 6 horas que o povo está esperando Moshe, e ele demora 6 horas, segundo o povo, eles acham que Moshe morreu, e nesse momento veio uma depressão tal, que quando eles estavam no topo do topo, de repente, plá! Eles caem e fazem um bezerro de ouro, uma idolatria, que é uma coisa incrível. Como que eles podem ter caído nesse nível? Nós vimos todos os casos agora, e vou contar o último caso antes de passar para frente. O último caso é de uma mulher com 2 noras. Estamos na época de Ruth. Nós temos Naomi, que ela tinha 2 filhos, que casaram com 2 mulheres. Uma chamava Ruth e a outra chamava Orpá. E acontece que eles falecem e só sobram as 3 mulheres, Naomi, Ruth e Orpá. E Naomi, então ela não tem outra situação, ela tem que voltar para Eretz Israel. E ela chega, fala para as 2 e fala: escutem, eu vou voltar para Eretz Israel e vocês, cada uma de vocês, façam o vosso caminho. E elas falam: não, nós vamos com você. E elas andam com ela, e depois de mais alguns passos, Naomi para e fala: escuta, não tem sentido vocês virem comigo. Vocês não tem nada a ver com isso. E aí chega Ruth e fala: olha, eu vou com você. O seu Deus é meu Deus, e aonde você for eu vou ir. Uau! E Orpá, nesse momento, ela fala: tá bom, então eu vou embora. E Orpá vai embora. Ruth, dela vai vir a descendência fantástica dos reis de Israel, que vai ser, ela é a bisavó de Davi Amelech. Quê? Sim, mas eu vou te explicar uma coisa. Muito bem. E aí, não só isso, o Mashiach, quando chegar, é descendente de Ruth. Até hoje, milhares e milhares de mulheres se chamam Ruth por causa dessa mulher, que não era judia, era moabita, e ela sim resolveu acompanhar. Nesse ponto, ela teve um turning point. Ela decidiu seguir com Naomi. E Orpá, que era irmã de Ruth, podia exatamente ter tido o mesmo destino, ser uma mãe de Israel. E ela, nesse momento, ela saiu, e eu quero explicar para vocês. Nesse momento que ela estava pronta para ser o topo do topo, ela sai, e nesse dia, conta o Midrash, que ela se prostituiu com 90 homens. Você sabia disso, né, dona Ginete? Já sabia. 90, para você saber, do máximo que ela está, ela caiu do mais baixo e baixo. E aí nós vimos uma coisa interessante. Todos os casos eram de gente que estava ótima e que de repente, de uma hora para outra, perde alguma coisa e cai muito baixo. O Yetzer Hara, o instinto mau, o ideal que ele tem é poder pegar pessoas que de repente vão perder o rumo e slack, ele vai penetrar para fazer com que a depressão entre. Então nós falamos agora historicamente. Vamos ver o que é, qual a origem da depressão. Tem um rabino que chama-se Akiva Katz. Não sei se você já ouviu falar. Tem vários livros. Tem uns livros, e é um psicólogo, e ele explica assim. Ele explica assim. Ele fala que a depressão é realmente o fato que a pessoa, de repente, ela acaba perdendo um certo rumo, ou um certo apoio, ou certa coisa que ela tem. E ela, realmente, ela perde praticamente um pouco o sentido de certas coisas, cada um no seu nível. E a gente sabe que normalmente as pessoas ficam mal. Por exemplo, uma pessoa que está com estresse, ou que está cansada, ou que está com dor, realmente é uma coisa problemática, não é? Sim ou não? E agora eu vou contar para vocês. Vamos imaginar uma coisa, que de repente agora aparece um personagem de Marte, do planeta Marte, e ele vem me ver: oi, seu Clemão, como é que tá? Eu quero saber como é que é aqui as coisas. E eu levo ele, sabe aonde? No competition. Eu levo no competition. Da sinagoga. Quase, calma, antes da sinagoga. Eu levo ele na competition e a gente, antes de entrar, eu olho pelo buraco da fechadura com ele. E a gente está olhando pelo buraco da fechadura, e aí a gente vê uma mulher, e ela está lá suando, com dor,
nas costas, e ela está levantando alguma coisa, e está levantando alguma coisa, e ele na hora ele me fala, com certeza ela está sendo torturada, temos que interromper isso, é certeza que tem uma arma em cima dela. Falei, vamos ver, e a gente abre a porta, e aí a gente vê ela, sim, suando, com dor, mas ela está bem, ela está sozinha, não tem ninguém ameaçando ela. Por que será que ela, com dor, com suor, com qualquer coisa, tensão, estresse, porque quer conseguir, ela não está em depressão? E outra pessoa que você vê que está com dor, que está em estresse e tudo mais, sim, está com depressão. Por quê? Por quê? Dona Tânia, por quê? Lama! Com prazer. Lama! Está fazendo a coisa com Por que está fazendo com prazer? Eu quero uma explicação racional. Está vendo um sentido uma coisa. Vou explicar um negócio para vocês. Ela tem uma meta. Ou ela quer alcançar mais 5 quilos, ou ela quer emagrecer, ou ela quer... E aí nós temos uma coisa fantástica. Vou explicar um princípio para vocês entenderem bem. Ela quer chegar no resultado. Saibam vocês que antecipar o resultado é mais prazeroso que o próprio resultado. O decorrer do tempo, enquanto que você sabe que você quer chegar a esse resultado, você passa a ter realmente um prazer grande. E isto que é a explicação de como não ter depressão. Você pode ter dor, pode ter suor, pode ter qualquer coisa, desde que você saiba. Eu vou explicar o que eu quero que vocês saibam. Uma vez eu contei, eu acho que a Ginete vai lembrar dessa história. Uma vez, eu estava indo para Belém com o Rabino Weissman, que estava aqui para a gente dar uma palestra. E a gente sentou na primeira fila do avião. E aí chega lá a aeromoça, e ela começa a falar, em caso de expulsão rápida da cabine, vai cair câmeras de oxigênio, coloca ela primeiro em você e no outro, e vocês sabem o que vocês vão fazer com o salva-vidas e tudo. E ela vai falando, e agradecemos muito vocês terem escolhido a Latam para essa nossa viagem até... De repente ela chega e fala, ela olha para mim e fala, para onde que estamos indo? Falei, para Belém. Essa nossa viagem para Belém. Ela tinha feito, já me explicou depois, tinha ido para Brasília, tinha ido para São Luís. Ela não sabia mais onde que estava indo. Você tem que saber onde que nós estamos indo. Quando eu sei aonde que eu estou indo, todas as coisas são mais fáceis. E aí sim, nós podemos entender. E eu preciso explicar uma coisa para vocês. Eu vi que tem bolo aqui, que tem coisas gostosas. Eu preciso explicar para vocês o que é o síndrome do bolo. Sim? Vocês sabem que em festas de criancinhas, normalmente, sempre tem um famoso bolo de brigadeiro. Sim? E o bolo de brigadeiro é o que é o mais desejado. Não só pelas crianças, como pelos adultos, por todo mundo. Então você faz um bolo de brigadeiro, e aí você tem que cortar ele em pedaços, para cada um poder ter uma parte. Mas se tiver muita gente, você tem que começar a cortar em pedaços menores. E à medida que você vai cortando em pedaços menores, você vai vendo que o que sobrou praticamente para cada um não é quase nada. Você às vezes tem a impressão que você não vai receber nada do bolo. A gente tem a impressão que a gente não recebe praticamente nada do bolo. A gente tem medo, não vão receber nada. Saibam vocês que o bolo de Hashem é gigante. Tem porção para todo mundo. Todo mundo vai receber a sua porção e ninguém vai poder retirar de você, que seja de qualquer coisa. É a síndrome do bolo que a gente tem que aprender a usar ela muito bem para vocês saberem. Eu vou dar um passo para frente e vou começar a dar umas soluções então agora para a gente poder não ter depressão. Eu vou dar 3 explicações: racional, emotiva e com quem. Racional. Pela primeira vez, nem minha mulher escutou falar isso que eu vou falar agora, e que eu estou só com mulheres, eu vou falar uma coisa que eu tenho vontade de falar faz muito tempo. Já pode ir, Rina? Eu vou ficar um pouquinho envergonhado, tá? Mas eu vou falar.
pode escutar. Sim, ela deve. Ela é a principal. Ela deve, porque ela vai saber qual que é o recado mesmo. Eu estou falando então para ela. Então eu vou falar para ela e vocês fazem de conta que estão aqui. Que a gente não viu. Pronto. Eu vou explicar para vocês uma coisa. A mulher, ela é feita para ser admirada pelo homem. E ela tem uma beleza. E ela é considerada, quando você vai fazer, qualquer pessoa que vai falar de uma mulher, fala que ela é feita de curvas. E que tem curvas muito bonitas. É verdade ou não? Você vê que eu estou ficando um pouquinho vermelho. Talvez não tanto. Mas escutem bem. É feita de curvas. C'est vrai ou pas, Tony? Sim. Vocês têm que saber uma coisa. A curva mais bonita de uma mulher é o seu sorriso. Então saibam vocês, racionalmente, usem esse sorriso. O sorriso, eu vou falar a frase que eu mais gosto de falar. O sorriso é uma pequena curva que endireita muitas coisas. É uma pequena curva que endireita muitas coisas. Eu vou pedir para vocês, por favor, qual que é, como é que é, Sofia, por favor, você pode falar para mim? Qual que é a frase? Que eu acabei de falar, que o sorriso é o quê? Como é que é? Pode falar? É a curva mais bonita da mulher que endireita muitas coisas. Eu vou falar uma coisa, ela falou certo, só que eu quero precisar que eu não falei assim. Eu falei com outra maneira. Eu falei assim, o sorriso é uma pequena curva que endireita muitas coisas. E eu quero que vocês transmitam isso para os outros. Não falando, mas fazendo um gesto. E eu explico por quê. Fazendo esse gesto, uma curva endireita muitas coisas. A senhora pode fazer, Ana, por favor? Como é que é? O sorriso é... Pode fazer, faz o gesto. É uma pequena curva. Sim. Que endireita muitas coisas, e sim. Caminhos. Você tem que pôr a mão. Vou explicar por que eu quero que falem assim. Porque às vezes você está num salão de festas e tua amiga que está triste está do outro lado do salão e não dá para você falar com ela. Mas uma vez você transmitiu essa mensagem para ela, se você fizer para ela assim, na hora ela já vai sorrir. Você tem uma mensagem com 2 sinais. Lac! Esse sinal é assim, doutora. Faz para mim, por favor. Clac, clac, por favor. Très bien, olha só, muito bom, exatamente isso. Primeiro ponto nacional. Mais il y a des gens, tout d'un coup, tu es dans une fête, comme tu disse bien, você falou. Sim. Então, tem gente que está lá do teu lado, lá na frente, Sim. e está meio triste. Sim, então, você pode fazer assim também. Pode, mas aqui Aí agora... ela vai sorrir. Sim, mas aqui, você transmitindo essa imagem que eu acabei de te dar, essa imagem transmite que, olha, não, você aqui está falando para ela sorrir, eu não quero que ela sorria. Eu quero que ela entenda que isto endireita muitas coisas. É esse o ponto. Eu garanto para vocês, você chegar em qualquer lugar sorrindo, as portas vão se abrir muito mais facilmente. Inclusive as portas fechadas do teu coração. Para vocês entenderem bem. Segundo ponto que eu quero passar para vocês, racional. Todas as pessoas têm problemas. Não existe pessoas que vêm aqui que não têm problemas. Mas nós temos que começar a entender que a nomenclatura, o jeito de falar tem que mudar. A palavra problema é por si só um problema. Em vez de usar problema, começa a usar, uau, eu estou com um desafio muito grande. Qualquer coisa, a palavra desafio quer dizer que, olha, eu posso superar, eu posso conseguir, e eu vou ter um mérito se eu superar. Então, vamos usar palavras que sejam encorajadoras em relação ao que a gente fala da gente. Isso daqui já te ajuda. O terceiro ponto eu quero explicar para vocês, não sei se vocês lembram a crise de 2008. Nós tivemos uma crise de 2008 que já passou, graças a Deus, mas foi a pior crise desde a Grande Depressão de 1929. E nesta crise, um empresário alemão que tinha, você lembra disso? Eu vou contar a história. Um empresário alemão tinha 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares.
Senti? 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. E ele, da noite para o dia, ele perde 1 bilhão de dólares. E ele estava com 75. Esperem um pouco. E ele, em 6, 7 horas, ele já tinha 76, 77 anos. E ele tinha levado todos os anos da vida dele para conquistar. Perder em 6, 7 horas 1 bilhão de dólares não foi fácil. E ele vai num caminho de estrada de ferro e ele se suicida quando passa um trem. Uau! Ele tinha quanto? 3. Perdeu? Quanto sobrou? 2. Não é suficiente? Não é suficiente, só que está a diferença de visão. Quando você olha o que você perde, é muito dinheiro. Você tem que aprender a ver o que você tem. Quando você sabe apreciar o que você tem e não chorar por qualquer coisa que aconteceu e que passou, que seja qualquer coisa que exista, uau, muda tudo. É uma das situações em que você tem que saber isso daqui. Vou passar mais uma racional só para vocês entenderem bem. Estamos aqui, história verídica, e aí é sábado à noite, tem um rapaz, 22 anos, ele está indo na balada. E ele está indo na balada, e na balada ele vai conhecer aquela menina. Aquela que ele está afim realmente de cantar ela e tal. E no caminho, ele está indo, ele pega Rebouças, ele vai querer descer para pegar a Faria Lima. Quando ele chega na Rebouças, ele vê que um motoqueiro bate num carro, e o carro foge, e o motoqueiro fica no chão. E aí ele está aí, estou indo na balada, e ele está lá, e ele decide tentar ajudar o motoqueiro. Ele vai ao motoqueiro, e ele vê que ele precisa ir no hospital. Ele pega, coloca o motoqueiro no seu carro e leva ele no hospital. E ele chega lá, ele precisa de cuidados, vai ficar na UTI, ele fica lá ocupado, preocupado, e ele pensa, eu vou na balada, não vou balada, e o tempo vai passando, até que ele ficou lá, e às 6 da manhã, o motoqueiro tem alta. Bonito. O motoqueiro tem alta. E aí ele volta para casa, e quando ele volta para casa, justo o colega dele, que tinha ido na balada, está chegando. A pergunta é, quem está mais satisfeito com a sua noite? Lógico, Aquele que salvou, óbvio, apesar que lá tinha todo Você saber uma coisa, quando você aprende a dar para o outro e a ajudar o outro, você passa a ter um nível de satisfação tão grande que isso evita qualquer tipo de depressão. As pessoas que são gratas, as pessoas que sabem devolver, que sabem dar, por incrível que pareça, por pior que seja a situação, elas passam sim a ter uma qualidade de vida muito mais com sentido, com muito sentido, inclusive, para vocês saberem. Eu agora vou passar para emotivas. E emotiva, eu vou dar para vocês um presente. Dona Berta, a senhora vai sair com um dos maiores presentes que talvez a senhora recebeu na sua vida. Emotivas, eu quero explicar uma coisa para vocês. As pessoas, quando estão mal, elas estão mal. Se você chega com uma pessoa que está mal e fala, sorria, que nem você queria que ela sorria, ela não vai sorrir. Não adianta, você pode falar até amanhã. Ela não vai sorrir, certo? Agora, qualquer pessoa, mesmo se ela estiver mal, você pode chegar para ela e falar, bate palma. E ela vai bater palma. Ela vai bater palma. Ou você pode chegar para ela e falar, sabe o quê? Grita uau! Ela vai gritar uau, porque é um ato. O ato você consegue fazer. Você não consegue mexer nas tuas emoções, mas você consegue mexer nos teus atos. E se teus atos são atos de emoções alegres, à medida que você repete esses atos, você passa a mexer nas tuas emoções. Atos controlam as emoções. Nós temos duas mentes, uma mente racional e uma mente inconsciente. A mente inconsciente é ela que domina as emoções. Ela que é o berço das emoções. E ela tem uma coisa fantástica. Ela é boba. Então, se eu
faço atos de alegria, mesmo se eu não estou alegre, eu passo a ter um estado de alegria. Eu posso mexer com minhas emoções através de atos. Então você pode chegar e uau, gritar e falar que isso daqui vai mudar o teu estado interno. Você vai virar uma pessoa boa. Entendeu o que eu quero falar ou não? Alguém tem uma pergunta sobre esse ponto? Eu gostaria de uma pergunta sobre esse ponto. Então eu vou fazer a pergunta. Não, estamos de acordo com o que você está falando. Mas eu vou falar uma coisa, Dona Rina, eu tenho direito de me enganar. Eu estou mal. Eu tenho o direito de fazer de conta que eu estou bem para ficar bem? Eu tenho o direito de me enganar, sim ou não? Não, pode levar essa coisa do bom lado no lugar de ficar... Por que que tem? É um reforço positivo. Quer dizer, você vai procurando coisas para fazer. Primeira coisa que eu quero falar, o que que ela Se fala? estou sozinha, tenho direito, mas se estou perto de gente, eles não precisam se contaminar por mim. Se contaminar por coisas boas, sim. Sim, Então, mas sim, para você anunciar. tem o direito de sim, você se enganar se é para você ficar bem. E uma vez eu estava dando essa palestra e uma pessoa parou e falou, olha, é verdade, talvez você pode falar, mas eu acho que isso daqui, em todo caso, é um engano. E aí eu dei para ele a segunda explicação. E eu quero que vocês saboreiem essa explicação que eu vou dar agora. Você sabe que tudo que o homem faz é passível de erro. Outro dia eu fui comprar uma camiseta de marca e tudo, eu cheguei em casa, a etiqueta estava do outro lado. É erro. Tem, sabe, erro de fabricação. Às vezes você foi comprar, você compra uma passagem, tem atraso, você tem um serviço, até um médico erra, várias coisas que acontecem, podem acontecer. Errar é humano. Normal. Agora, essa matéria-prima que a gente chama vida, que a gente passa 24 horas com ela, quem é o fabricante? Quem é o fornecedor? Não somos nós. O fornecedor da vida não somos nós, é ele. Mas a gente faz o que a gente... Calma que eu vou te explicar, vou chegar no ponto que eu quero chegar. Segue o raciocínio, depois eu quero que vocês me falem se o meu raciocínio está errado. Ele é o fornecedor. Será que ele fornece um material, uma matéria-prima de baixa qualidade, com defeito? É certeza que ele fornece top quality. Sempre, o tempo todo é top quality. Sim ou não, Dona Nina? É top quality. Então, quando eu estou aproveitando desse produto que se chama vida e eu não estou gostando dele, o defeito não está no produto, está no usuário. O usuário tem que ir para assistência técnica. Quer dizer que todo momento que eu tenho de vida, com certeza, por definição, é o melhor que tem. Eu que não sei entender, então cada vez que eu faço de conta que eu estou bem, não é que eu estou fazendo de conta, é que é verdade que esse momento é o melhor que tem. Então não estou nem me enganando, eu estou fazendo a coisa certa quando eu grito uau. Deu para entender o raciocínio? É um raciocínio fino e delicado. E aí quando eu falei para a pessoa, ela falou, o senhor tem razão, senhor. E é verdade, você não está se enganando, você tem que saber que o que existe hoje é a melhor coisa que você pode ter. Faça bom uso. Eu quero passar para um outro ponto. Antes disso, eu quero só falar mais uma coisa. Você sabe que você gosta de ficar com pessoas que não te dão um sorriso? Não, é terrível. Terrível. Tem uma base básica. Para você Deprimente. ficar com pessoas que te sorriem, só existe um jeito. É você também sorrir. E eu garanto para vocês, você sorrir para uma pessoa, pode fazer experiência, é impossível que ela não te sorria de volta. Então você tem que criar isso de você. Você tem que exercitar o músculo do sorriso, para vocês entenderem. Exercitar o quê? Dona Sofia? Exercitar o músculo do sorriso. Eu vou passar agora para um outro ponto interessantíssimo. Eu falei para vocês que temos, às vezes, dor, suor, stress, e que são coisas que são realmente incríveis. Eu estou aqui com um artigo, que é um artigo interessantíssimo. Uma das maiores especialistas em stress
Doutora Kelly McConigal. Ela já tratou de mais de 30 mil pessoas adultas com problemas de estresse. E ela resolveu fazer uma experiência. Ela pega 60 pessoas e ela vai submeter elas sob condições grandes de estresse. Eles vão ter que contar 30, ela separa 2 grupos. Os 30, ela fala assim, vocês vão contar de 100 até 7, diminuindo de 6 por 6, com várias coisas. Vai ter luzes, vai ter som, vai ter fotos que vão vir em cima de você. Você vai estar o tempo todo estressado e você tem que fazer essa contagem. E elas fazem isso, e realmente é estressante. 100 menos 6, 94, 94 menos 6, 88, 86, 82, 82, 83. E tem todo mundo falando, e elas estavam assim. Quando elas acabam, estão todas estressadas, com batimentos cardíacos rápidos, e realmente elas se sentem mal. E aí ela pega o segundo grupo. Ela pega o segundo grupo e fala, olha, vocês agora vão ser submetidos a uma prova. Há uma prova especial de estresse, que vocês vão contar de 100 até o número que for, diminuindo de 6 em 6, com várias pressões, luzes e tudo mais. E ela fala, só que eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu quero explicar para vocês que os sintomas do estresse são coisas muito positivas. Quando você tem o teu coração que começa a bater muito mais rápido, você produz algum hormônio que chama-se oxitocina, que esse hormônio permite com que você possa desenvolver uma técnica de abraço. Você quer ser abraçado, quer abraçar. Fora isso daqui, você tem muito mais coragem, você tem coisas que acontecem, acontece que teu... Sabe por que acontece? Sabe uma coisa fantástica? Por que quando a pessoa fica com medo, ela fica o quê? Pálida. Você já viu? Eu estou pálida de medo, sabe? Por quê? Alguém sabe por que a gente fica pálido quando a gente fica com estresse ou com medo? O sangue já não circula. Quase, dona Helena, quase. Hashem, na sua bondade infinita, sabe que você pode estar numa situação de perigo. Numa situação de perigo, você pode estar se machucando. Se você se machuca, você pode sangrar. Se você sangrar e tiver muito sangue, pode dar uma hemorragia. Ele faz com que todo o sangue saia da periferia, para que você não tenha sangue na periferia. Uau! É genial! E ela explica tudo isso para as pessoas, e as pessoas entendem, então, que é realmente bom os sintomas do estresse. E aí, ela submete esse segundo grupo ao mesmo tipo de estresse. Contam de 100 até 100 menos 6, com fotos, com luzes, com som, e no final, estão todos suados, sim, cansados, mas felizes. Eles não estão, porque eles sabem que isso daqui tinha uma função. Isso se chama, para quem quiser verificar, estresse positivo. Quem quiser verificar isso daqui, realmente na internet, é uma coisa fantástica. A partir de hoje, vocês têm que saber que cada vez que aparecer sintomas de estresse, você tem que aproveitar. Uau! Eu vou aproveitar isso daqui. E eu passo para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é com quem? Com quem? Está perguntando? Eu vou explicar para vocês. Você sabe que todo dia de manhã, normalmente a gente tem que falar uma berachá. O que a gente fala? Berkat HaShahar, as bênçãos da manhã, em que a gente agradece pelo fato que a gente pode enxergar, que a gente pode estar andando, que a gente está vivendo, que a gente tem o que colocar de roupa. E tudo isso daqui está no presente. Menos uma berachá, que se fala assim, She'asa li kol sorki, que ele me deu, falando de Hashem, que ele me deu tudo que eu precisei no passado. Por que não é no presente? Que nem olha que ele está me dando a alimentação, que ele está dando. Você sabe uma coisa, está escrito que ninguém pode ver Hashem de frente e viver. De frente você não pode ver. Mas quando ele passa e você olha para trás, para o passado, você sabe que tudo que você precisava ele te deu. She'asa, passado, que ele me deu tudo que eu precisei. Você tem que saber que Hashem está aqui e ele vai te dar tudo que você vai precisar com certeza absoluta. E eu quero chegar mais um ponto para vocês saberem. Tem alguém fazendo aniversário aqui? Ainda não, mas vai ter. Saiba você, por que a gente
o dia de aniversário, a pessoa, ela tem inclusive o poder de dar uma brahá. Sabem por quê? Dona Tânia, a senhora vai gostar desse. Porque o dia que a senhora nasceu foi o dia que Hashem decidiu que o mundo não podia continuar sem você. Uau! Isso é uau mesmo. Cada pessoa. É uma coisa incrível. Ele decidiu. Está certo? Você tem que saber que isso é uma coisa interessantíssima. Está escrito também que o sábio, o tzadik, ele cai 7 vezes e se levanta. Já ouviu falar disso, Deise? Ele cai 7 vezes. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, que o tzadik cai 7 vezes e se levanta? Ele falha, ele erra, ele... E levanta, certo? Pois saibam vocês que o que está escrito aqui é muito mais importante que isso. Não é que se ele cai, ele se levanta. Ele cai com certeza! Todo mundo cai! Todo mundo cai! Se eu sei que todo mundo cai, é outra coisa. Eu passo a ter a sensação, mas eu tenho que saber que eu me levanto. Se eu sei que eu me levanto, a história complementa a outra, tá certo? E uma coisa que vocês têm que saber, a maioria das pessoas tem problemas com pessoas que eles conhecem, que vão ser grossas, que vão ser cruéis, que vão ser realmente uma coisa difícil para eles aguentarem. Você tem que saber uma coisa, cada vez que aparecer uma dessas pessoas, é problema deles, não é teu problema. O teu problema é saber como que você vai reagir a isto. Se você aprender a reagir a isso de uma maneira interessante, você vai saber o que é. Para isso, e para vocês entenderem bem, eu explico uma coisa. Moshe Rabbeinu, quando fizeram o bezerro de ouro, dentro dele saiu a defesa por Hashem. Ele falou assim, olha, Hashem, você não vai deixar a gente, porque Hashem falou para ele, olha, eu vou destruir o povo e eu continuo com você. E Moshe Rabbeinu falou, não, eu vou ficar junto. E chega a Hashem e fala para Moshe, eu vou destruir esse povo porque ele é Keshe Oref, ele é teimoso. Sabe o que quer dizer? Keshe Oref, Keshe é duro e Oref é isso, é dura cerviz, nunca dura, teimoso. Você sabe por que se chama Keshe Oref? Eu vou explicar, deixa eu falar com a dona dele. Olha aqui, eu vou explicar por quê. Porque o judeu ele tem uma característica. Cada vez que você vai dar uma bronca nele, você fala, escuta, para de fazer isso, para isso, e está cheio de gente, ele não acha que com ele. Então ele vira para trás, e isso aqui fica duro, porque ele tem certeza que está falando com o outro. Está sabendo, isso que a gente é duro. E aí, Hashem falou, olha, eu vou destruir esse povo porque ele é teimoso. E de Moshe saiu uma força tão grande, falou, Hashem, você não pode deixar a gente. E ele usa o mesmo argumento da acusação. Ele fala, você não pode deixar a gente, sabe por quê? Porque esse povo é Kesheoref, é teimoso. Você sabe que quando você é acusado de uma coisa, a única coisa que você não quer lembrar é isso. Como que Moshe saiu dentro dele, usar o mesmo argumento que Hashem para falar, e aí ele continua, Moshe. Fala, Hashem, vou te falar uma coisa, esse povo aqui é teimoso, ele vai ser colocado no lugar pedras para cobrir muros, nós vamos ser perseguidos por Haman, na solução final, a primeira que tem, os gregos vão querer acabar com a gente, os romanos, e a gente vai ser teimoso, ele é um teimoso, a gente não vai abrir mão de você, nem na Inquisição, nem há 80 anos com esses nazistas, vamos entrar cantando o Shema Israel nas câmaras, somos teimosos por você. Uau, ele conseguiu fazer realmente. Como que é possível que isso, Moshe teve essa força? Para vocês entenderem, eu explico para vocês da laranja. Laranja. E outro dia, porque minha mulher, que está aqui, que é uma ótima cozinheira, ela pegou uma laranja e ela falou, vou fazer um suco. E ela pegou, cortou a laranja. Se você corta a laranja e você espreme ela e aperta ela, o que sai? Suco. Suco do quê? De maçã? Suco de laranja. Você aperta laranja, sai suco de laranja. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. É interessante, né? Por que sai suco de laranja? Porque é laranja. Eu quero saber por que sai suco de laranja.
Não pode sair suco de abacaxi. Por que não? Porque Porque é laranja, viu porque que laranja é laranja. Não, eu quero entender bem, eu quero que vocês me expliquem realmente o fundo da pergunta. A minha pergunta pode parecer boba, mas eu quero saber por que quando eu espremo a laranja, sai laranja. Cada uma. Olha só, ela está falando uma coisa aqui, ela está falando cada um quer o que é, mas eu quero entender por que quando eu aperto a laranja, sai laranja. Eu explico para vocês. Porque o que tem dentro Vai sair. é laranja. É falar. Então, você não falou isso, você falou vai sair laranja. Eu quero explicar, eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam que o que tem dentro é laranja. Então, quando você vai espremer a laranja, vai sair o que tem dentro. E é isso que acontece com a gente. Quando você é espremida, vai sair o que você tem dentro. E se quando você é espremida, sai nervosismo, sai rancor, sai várias coisas, é o que você tem dentro. Então aí nós somos obrigados, e não tem outro jeito, de modificar o que nós temos dentro, para poder sair coisas agradáveis. Temos que modificar isso dentro, e falar assim quando você vai ser exprimida, vai sair o que está dentro. Moshe Rabbeinu se trabalhou anos e anos, para quando ele vai ser exprimido na frente de Hashem, ele vai ter a coragem de falar, não! Ele é um povo teimoso, sai dele, porque ele foi exprimido e sai coisa boa. Nós falamos várias coisas em relação aos pontos que aconteceram, e eu vou explicar para vocês uma das coisas que vocês têm que entender. Falamos sobre o racional, sobre o emotivo, sobre realmente com quem você está, e a gente está com Hashem, e en od milevado, não tem nada fora ele. Eu conto uma história que eu escutei pessoalmente de um rabino, Rav Kook. Aqui, ele veio jantar na minha casa e ele conta a história. Ele conta a história que se você está com Hashem, você realmente tem grandes chances de se salvar. Estamos na época em que Israel tem que começar a invadir Gaza. Ele tem que invadir Gaza porque são vários mísseis que são mandados, e eles têm que fazer uma tarefa de entrar nos prédios onde os mísseis serão lançados, e eles têm que se disfarçar como o próprio inimigo, com a roupa dele, para poder entrar quarto por quarto, edifício por edifício, até o topo, para poder realmente acabar com tudo. E uma divisão está lá, e um dos soldados que está lá, eles pegam, falam, ele chega, ele tem a informação do Rav Kook, falou, olha, sabe o que, já que vocês estão indo brigar, saiba você que vocês têm que usar um escudo, levem um escudo com vocês. Falou, e o soldado não entendeu, que escudo? Falou, saibam vocês que tem uma coisa que se chama tzitzit, que é uma coisa que a gente usa por baixo. Esse é o maior escudo que pode ter. E o Rav Kook dá para eles uns 30, 40 tzitzit. E esse soldado, quando eles vão chegar e vão dominar um prédio, ele fala, olha, tem meu rabino, o rabino falou que olha que a gente teria que usar o escudo, que tal a gente usar o tzitzit? E aí se coloca embaixo da roupa, e se todo mundo colocou o tzitzit, mesmo se aqueles que eram religiosos, não religiosos, e aí eles conseguem conquistar o prédio, e eles estão agora no teto. Eles estão no teto do prédio, e na realidade ele está dominado esse prédio, mas eles estão vestidos como e com as roupas do inimigo. E chega um helicóptero israeli, e o objetivo do helicóptero é acabar com os prédios onde estão os terroristas, e eles querem acabar com eles, e aí o piloto, escutem bem, o piloto que contou, ele pede autorização para a torre de comando, e ele fala, escuta, eu estou vendo aqui um grupo de terroristas, eu posso sim jogar a bomba? Ele recebe permissão, sim, e eles estão lá e vendo o helicóptero, eles estão entendendo, olha, eu acho que eles vão confundir a gente com fogo amigo, temos grande perigo aqui, e o piloto está com dúvida se ele faz isso, se ele não faz, novamente ele pede permissão, escuta, será que pode ser fogo amigo ou não? Ele falou, olha, você pode bombardear, estamos te dando apoio total, e ele prepara para lançar e bombardear, metralhar e acabar com eles, quando de repente os soldados falaram, sabe o que? Vamos mostrar o que temos. E todos eles começam a tirar o tzitzit, e giram. E o piloto, na hora que ele vai atirar, ele fala, uau, mas são Yehudim, eles têm tzitzit. E eles são salvos por um triz. Para você saber que quando você está com eles, tem grande chance de ter um escudo grande. Foi muito bom ter falado com você. Obrigada. Só coisas boas.
Muito boa, muito boa. Sempre está boa, mas cada vez a gente vai achando melhor. Muito bom. Dona Berta, a gente gostaria que a senhora Mas viesse... como que a gente vai pegar isso quando a pessoa não tem? Excelente. Pensa